Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recomeçamos os nossos estudos da palavra, os nossos cultos da palavra. E depois de termos durante meses estudado o livro de Filipenses, a Epístola de Paulo aos Filipenses, agora nós vamos começar uma jornada nova de estudos na Epístola de Paulo aos Efésios. De forma que você e eu vamos aprofundar o nosso conhecimento teológico, bíblico, exegético do texto de Efésios. Não apenas isso, nós também iremos aprofundar a nossa prática, a nossa vivência espiritual, à medida que o texto para nós é um texto vivo, não trata-se de um texto morto ou de uma história passada que já não tem mais sentido para nós. Nós vamos ler Paulo como temos feito na EBD, como temos feito nos nossos cultos, também no culto da palavra, mais do que nunca, ou mais que qualquer outro lugar, nós vamos ler e estudar a palavra do Senhor. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir comigo o texto de Paulo na Epístola aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, quando estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 14. Nós não iremos estar falando sobre todo o texto hoje, mas será uma sequência de estudos dessa epístola, para você ter uma ideia geral desse primeiro momento que nós vamos ter de contato com essa epístola. Nós vamos então ler do versículo 1 ao versículo 14 da epístola. Antes, porém, nós vamos falar com o Senhor em oração. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a presença dEle, vamos buscar a sua face. Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Peço-te, Deus, em nome de Jesus, que Tu nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor agora nos lares que estão passando por lutas de enfermidades, que o Senhor possa visitar esses lares e curar os enfermos que estão nos hospitais, em meio a essa pandemia, em meio ao caos social. Pai, no nome de Jesus, visita, guarda essas pessoas e cure para a glória e louvor do Teu nome. Pedimos-te também que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Deus, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, nós queremos desobstruir o caminho para estarmos em comunhão profunda contigo e com a Tua palavra. E para isso te pedimos perdão e pedimos que Teu Espírito Santo venha sobre nós e traga a Tua presença nesse lugar, nesse trabalho, nas casas que estão nos ouvindo. É o que nós te imploramos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, amém. Leamos então, meu querido, meu irmão, meu amigo, que está nos ouvindo pelos nossos canais. Primeiro versículo diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória de sua graça, com o qual ele nos agraciou no amado, e é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, por ele, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e inteligência,
dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade, conforme o beneplácito, conforme decisão prévia que lhe aprouve tomar, para levar ao tempo de sua plenitude, e de que em Cristo, encabeçada todas as coisas, os que estão nos céus e os que estão na terra, nele, predestinado pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho de sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós, o que já antes de vós esperamos em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nela tendo crido, foste selado pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu para o seu louvor e glória. Esse trecho de Paulo é um dos últimos textos a serem incluídos no Corpus Paulino. Exatamente por isto e por várias expressões que não são frequentes no texto que Paulo escreve, em outras epístolas que Paulo escreve, é que, a partir do século XIX, a autoria paulina desse texto foi seriamente questionada, porque encontram-se elementos muito novos, elementos que estão presentes na Epístola aos Colossenses e que estão também presentes aqui na Epístola aos Efésios. Nós queremos partir de uma posição conservadora e tratar o texto como o texto sendo de Paulo. E sendo escrito pelo apóstolo Paulo, contém a sua teologia que já está expressa no primeiro escrito do apóstolo Paulo, que é o escrito de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses. Essa epístola é considerada a primeira epístola de Paulo a ser escrita, bem como o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito. E nós já vimos isso no nosso EBD, quais foram os motivos que levaram Paulo a escrever, que levou Paulo a escrever esse texto. Então, nós nos voltamos agora para o texto de Paulo aos Efésios. E nós queremos ir introduzindo as questões históricas e as questões de cunho técnico no decorrer do texto, para que não fique pesado apenas em uma reunião, em um encontro, nós fazemos assim. De forma que nós falaremos aqui de questões históricas, técnicas e também mais profundas à medida que elas forem surgindo, à medida que o texto for necessitando desse auxílio e dessas explicações. Vejamos o texto, ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, e essa é uma expressão que é repetidamente inserida em todo o texto de Paulo. Paulo identifica-se como sendo aquele que recebeu uma vocação de Deus. Ele que aguardava o momento da redenção de Israel, quando em Damasco foi então abordado, foi então vocacionado para o ministério, para ser boca de Deus aos gentios. Então, Paulo, desde então, nas suas cartas, ele escreve dizendo de quem se trata, dando as suas credenciais. E aqui não acontece de forma diferente. Diz ele: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. E aí, como acontece na epístola aos Gálatas e em outras epístolas, ele diz: pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Então, o autor é de fato Paulo, e ele faz questão de dizer: olha, a minha vocação, esse ministério que eu recebi, não é meu. Eu não estou fazendo porque, de alguma forma, me senti impulsionado a isto. Não trata-se de uma voluntariedade de Paulo. Não trata-se de que Paulo
quer fazer o bem aos gentios e aos judeus. Trata-se de que ele recebeu um chamado de Deus, pela vontade de Deus. Então, primeiro, Paulo identifica-se. Ele é apóstolo de Jesus Cristo. Segundo, ele diz pela vontade de Deus. Ele vai dizer isto de forma mais clara ainda na epístola aos Filipenses, que já estudamos aqui. Ele diz, olha, eu sou servo, eu sou doulos, eu sou aquele que foi chamado por Deus para fazer a sua obra, e eu não tenho como me furtar a isto. É inescapável, é uma vocação dada por Deus, não há como fugir dela. Olha para mim, meu irmão, e pense que todo chamado apostólico ou chamado da palavra de Deus, não há como recusar-se a ele, não há como fugir, não há como fazer como Jonas fez. Aquele que é chamado por Deus precisa agir e comportar-se de acordo com o seu chamado. Então Paulo identifica-se, olha, eu fui chamado por Deus. O chamado não é de homens, não é por causa da minha vontade, é pela vontade de Deus que eu fui chamado e que estou servindo a essas igrejas, incluindo a igreja de Éfeso. Eu quero lembrar você que se Paulo, por vontade própria, pudesse escolher, ele não escolheria o apostolado. A cidade de Éfeso foi uma das cidades que mais atormentaram Paulo, produziram problemas seríssimos na vida de Paulo, agiram de forma terrivelmente, o colocaram em situação difícil, complexa, de forma que Paulo foi quase morto ali naquela cidade. Primeiro, Paulo, então, identifica-se como sendo o portador da carta, a carta que vai à igreja de Éfeso. Era comum isto ser dito nas epístolas. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo identifica-se e diz qual é a origem do seu chamado e do trabalho que ele está prestando a essa comunidade. Ele está a serviço do próprio Deus. É por vontade de Deus que ele está realizando essa obra, por vontade de Deus. E aí ele também agora passa a endereçar. A quem é endereçada a carta? É a igreja de Éfeso, mas não apenas a igreja no sentido coletivo, no sentido comunitário, mas Paulo faz uma identificação mais pessoal. Ele diz aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Veja comigo, ele identifica-se a quem a carta dirige, aos santos. E é muito característico também de Paulo essa designação de quem são os irmãos aos quais ele dirige a sua epístola. É aos santos, mas eles são considerados santos, mas também fiéis. Santos por quê? Por que são santos? Porque foram santificados por uma ação exclusiva de Deus em Jesus Cristo. Porque Deus, em Jesus Cristo, os elegeu, os fez um povo consagrado. O termo santo aqui é o mesmo que é designado ao próprio Espírito de Deus, que é pneuma hagios. Hagios é santo. Então, a quem Paulo dirige essa epístola? Aos Efésios, à comunidade, à igreja e especificamente aos santos que estão em Éfeso. Mas não apenas santos, são santos e são fiéis. Fiéis não a Paulo, mas fiéis ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é, Paulo não tem preocupação e não é a intenção de Paulo designar que esses irmãos são fiéis a ele e ao seu apostolado. Não há qualquer tipo de preocupação de Paulo em dar muita ênfase ao seu apostolado. Fica muito claro aqui nesse texto que o apostolado de Paulo era reconhecido. Paulo era reconhecido por essa igreja. Então ele apenas cita, identifica-se como apóstolo e
designa esses irmãos, essa comunidade, como sendo composta de santos e fiéis. Fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Veja que ele, após fazer essas identificações, ele diz: graça e paz a vós da parte de Deus. Então ele diz: graça e paz. E a ordem é essa mesmo. É por causa da graça é que nós temos paz. É o princípio estabelecido em Romanos capítulo 5, que temos paz com Deus. Temos paz com Deus por causa e por meio da fé em Jesus Cristo, possibilitada apenas por causa da graça. Então Paulo já começa aqui dizendo intensamente dessa pertença que ele tem, que a igreja tem. Eles são santos, eles são fiéis, eles são então um povo que foi agraciado pelo próprio Deus, e por isso eles têm paz, paz que não vem do mundo, paz que vem de Cristo. Somente Cristo pode dar e produzir paz no homem atormentado pela culpa, atormentado pelo pecado, perturbado pelas circunstâncias desfavoráveis desse mundo, que vive em crise, que está em crise, perpetuamente em crise. Esse homem, a essa comunidade, a esses irmãos, Paulo diz: olha, graça, graça e paz, porque o que possibilita ter paz é a graça de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não muda para nós hoje. É a mesma sequência lógica, teológica. Nós estamos em paz com Deus, com o mundo, com as pessoas, por causa da graça de Deus. É a graça de Deus que faz com que nós agora tenhamos paz. Paz que excede todo o entendimento. Paz que torna-se para nós algo incompreensível. Mas é a paz de Cristo. A paz de Cristo que faz com que eu e você estejamos com o coração quieto, mesmo quando o mundo está turbulento, as tempestades lá fora são imensas, as provações são intensas, mas nós estamos em paz. É por causa da graça. Isso se dá por causa da graça redentora de Cristo Jesus. Ele nos reconciliou e nos tornou seus filhos. E por causa disso, diz Paulo no texto: graça e paz a vós outros, da parte de Deus. Não vem de ninguém, vem de Deus. É graça. Graça não pode ser para nós um conceito teológico. Graça não pode ser para nós tão somente um conceito teológico. Graça precisa ser para nós mais que isso. Graça precisa ser uma experiência existencial, um comprometimento com o Evangelho, uma consequência. É preciso tirar consequências da morte e da ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus e o consequente envio do Espírito Santo garantiu-nos paz com Deus. Nós temos graça e paz com Deus e com nossos irmãos por causa de Cristo. Ele diz, e isso acontece porque Deus é o autor. Deus é o autor. Olha, meu irmão, para mim, preste atenção no que eu estou falando com você. A nossa vida pode estar em apuros, as realidades podem ser pavorosas, mas nós recebemos a graça. A graça precisa inundar, a graça precisa nos encher, a graça precisa nos transformar, porque à medida que estamos na graça, nós recebemos mais graça, e graça sobre graça, vamos sendo moldados, transformados à imagem daquele que nos criou, Jesus Cristo. A graça vem da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, o Filho dele, e está sendo aplicada em nós pelo Espírito Santo de Deus. É o que Paulo diz aqui já no início. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça vem do Pai.
essa graça produz paz. Essa graça produz em nós reconciliação. Não é um termo que Paulo utiliza com tanta frequência nas suas epístolas, mas em Colossenses, como em Efésios, ele utiliza desse termo, que nos reconciliou por meio da morte na sua cruz. Por meio da morte na sua cruz, ele nos reconciliou, e não reconciliou apenas a nós, reconciliou a nós individualmente, salvação no sentido objetivo, pessoal, mas também reconcilia o mundo inteiro. Nós aguardamos a reconciliação universal, a reconciliação cósmica, em que o mundo inteiro experimentará da glória de Deus, e todos nós saberemos que há um Deus, que há um Senhor, e que Ele governa todas as coisas, e que Ele nos concedeu a sua graça, de forma que nós recebemos da parte de Deus e de Jesus Cristo, o seu Filho. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós precisamos começar a leitura desse texto glorificando ao nosso Deus. Essa saudação não é algo banal, não é algo que devemos passar de forma corrida, apressada, sem refletirmos nas consequências dela. É o apóstolo chamado por Deus, é o apóstolo que foi designado pelo próprio Deus aos santos e aos fiéis que estão em Éfeso, uma cidade que quase matou Paulo, uma cidade difícil, um lugar onde havia paganismo, onde estava erguido o templo de Diana dos Efésios, ela que controlava a mente e o coração da cidade inteira. E então vem Paulo para anunciar o evangelho de Jesus Cristo a esses homens, a essas mulheres. Eles recebem esse evangelho, e à medida que recebem esse evangelho, agora passam a viver uma vida completamente nova, a experimentarem uma realidade completamente nova em Cristo Jesus. E agora estão em paz com Deus, estão em paz com o mundo, estão em paz por causa de Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o seu Filho. Veja que isso é importante para nós, porque logo depois, nos versículos seguintes, nós vemos Paulo usando uma expressão hebraica, uma expressão que era muito comum na boca dos judeus. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai. Bendito seja o Deus e Pai. Todos os judeus, fiéis à lei, às tradições, fiéis àquilo que receberam da Torá, faziam orações, faziam petições, mas sempre começavam dizendo exatamente isto: bendito seja Deus e Pai. Aqui Paulo acrescenta algo novo, algo que não está na boca dos judeus, algo que não está na Torá. Paulo acrescenta algo novo aqui. Veja comigo no texto: bendito seja o Deus e Pai. O judeu ortodoxo parava aí. O Deus único, o Deus verdadeiro. Nós cristãos, e Paulo agora, sendo cristão que era, tendo sido encontrado por Deus e sido alcançado por sua misericórdia, tendo sido vocacionado para a salvação e para a pregação entre os gentios, Paulo agora reconhece que bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele faz uma conexão aqui. Deus não é apenas Deus dos judeus. Deus não é apenas
o Deus que deu a eles a Torá. Deus não é apenas o Deus dos patriarcas, o Deus de Moisés, o Deus dos profetas, dos reis. É o Deus desta igreja, da igreja de Éfeso. É o nosso Deus. Então Paulo, reconhecendo isto, ele diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Veja comigo, porque esse texto tem preocupações importantes. Esse mesmo Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Veja comigo, porque o texto se repete com frequência. Ele diz: nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: bendito seja o Pai, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer que recebemos todas as bênçãos espirituais em Cristo. De forma que nos 3 versículos que nós temos aqui, tudo o que é dito em Cristo. Observe comigo: aos santos e fiéis em Cristo. Os santos e fiéis em Cristo. E há bênçãos espirituais que recebemos em Cristo. Veja que o texto diz que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus. Que nos abençoou. Veja que o termo está aqui não apenas fazendo uma colocação fria, teórica. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Ele nos abençoou. Ele não nos abençoará. Ele já nos abençoou. E qual é a bênção que nós recebemos? Ele já nos abençoou, mas qual é o tipo de bênção que nós recebemos? Nós podemos até pedir a Deus a bênção dele, mas aqui para Paulo está muito claro que Deus já nos abençoou. Nós já somos abençoados, nós já recebemos a bênção, as bênçãos já foram dadas, Ele já nos abençoou em Cristo Jesus, já estamos abençoados em toda sorte de bênçãos espirituais, e tudo isso acontece em Cristo Jesus. Paulo depois vai aqui na epístola dizer quais são essas bênçãos que nós recebemos, as bênçãos que nós recebemos. Ele vai aqui detalhar, mas aqui precisa você saber de cara que Deus já nos abençoou, já estamos sendo abençoados pelo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos na bênção, irmãos. Já estamos na bênção. Já recebemos a bênção. Somos homens e mulheres abençoados. A bênção da salvação já nos alcançou. E o resultado, as consequências dela também. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E ele passa a descrevê-las, essas bênçãos. E há uma ligação muito forte no texto, de que essas bênçãos só foram possíveis por causa de Jesus Cristo. Veja o que o texto diz. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos sábios, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
Quando pecamos, todos nós em Adão, Adão sendo o pai e cabeça da humanidade inteira, Romanos capítulo 5 vai retratar de forma muito clara isso, que pelo pecado de um só homem, todos foram condenados, e o mundo inteiro foi condenado pelo pecado de um só. Também pela obediência de um só, fomos redimidos, reconciliados, salvos. Então Paulo aqui quer dizer o seguinte: olha, vocês já receberam toda a sorte de bênçãos espirituais, que começa aqui a ser descrita. Na eleição, porque nós caímos, pecamos, transgredimos lá atrás, em Adão, é que Jesus Cristo veio ao mundo para reconciliar o perdido, o quebrado. Deus fez isso, nos justificou, cancelou o escrito de dívida que era contra nós, acabou, anulou pelo sangue da cruz e pela ressurreição dos mortos a prisão, a condenação que estava sobre nós. Não há mais condenação alguma, somos abençoados em toda sorte de bênçãos espirituais. E a primeira bênção espiritual que recebemos é a eleição, a predestinação. Ou seja, Deus nos escolheu, mesmo após a queda. Deus olha para a humanidade inteira, caída, morta em delitos e pecados, aniquilada, alienada. E Deus resolve nos eleger, nos predestinar em Cristo Jesus para a vida. Da multidão dos caídos, Ele olha para nós, Ele olha para os seus eleitos e resolve ter misericórdia de quem Ele quer. E Ele tem misericórdia de nós. E em Jesus Cristo, o que Ele faz? Ele nos salva, Ele nos resgata, Ele nos escolhe, Ele nos adota, Ele reconcilia, Ele justifica e santifica. Ele destrói a sentença do diabo, do pecado e do mundo que era contra nós, através da justificação. Ele justifica-nos pela justiça ativa de Cristo. E Ele começa a operar pelo Espírito Santo a santificação. E Ele, de forma plena, há de nos tornar seus quando nós estivermos com Ele na segunda vinda ou na nossa morte, quando o nosso corpo mortal será glorificado e será revestido de imortalidade. Então saberemos que as bênçãos espirituais que já foram dadas, elas se tornarão algo pleno e completo em Cristo Jesus, porque nele fomos escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo. Merecíamos a desgraça, mas Deus agiu com misericórdia conosco e nos predestinou e nos escolheu para a vida eterna. Antes da fundação do mundo, o decreto da eleição, a predestinação, aponta para uma realidade de que a nossa salvação, ela acontece por misericórdia de Deus em salvar pecadores miseráveis como eu e você. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer: se vocês querem gloriar-se, não gloriem-se na carne, não gloriem-se em si mesmo, não gloriem em seus atos, não gloriem-se na vontade e nos desejos da carne, gloriem-se em Cristo, porque a única possibilidade de vocês glorificar-se, de vocês gloriar-se, está em Jesus Cristo, porque foi nele que vocês foram salvos, e não foi uma salvação que foi arrumada no meio do caminho, ou feita
para corrigir o pecado do homem, para corrigir o equívoco do homem. Não! Deus, antes que o homem existisse, antes que existisse o mundo inteiro, Ele escolheu os seus, Ele resolveu salvar, Ele resolveu nos amar, e faz isso por graça e misericórdia. Não depende de quem faz, não depende de nada que nós façamos, depende de Deus usar de misericórdia, e Ele usou de misericórdia, e nos escolheu em Cristo Jesus para a vida. Antes da fundação do mundo, e nos escolheu com uma intenção específica. Se no primeiro Adão, e todos que estão ligados ao primeiro Adão, o que há é morte, o que há é pecado, o que há é alienação, o que há é rejeição de Deus, o que há é apenas coisas que desagradam a Deus, aqueles que estão em Cristo, porque o texto diz, olha, Ele nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo, em Cristo. Com qual finalidade? Veja o texto, para sermos santos, irrepreensíveis diante dEle, no amor. Esse final do versículo, de número 3, é importante, porque ele fala de eleição, ele fala de uma ação exclusiva de Deus, ele fala que a predestinação e a eleição acontece por uma ação própria de Deus, sem a participação do homem. Nós somos salvos em Jesus Cristo, porque estávamos mortos em delitos e pecados, e para aquele que está morto, não há possibilidade alguma de autossalvação. É Cristo que toma iniciativa, é Cristo que vai entre nós, é Cristo que nos reconcilia. Foi Cristo que fez isso. Foi Deus que fez isso, através de Cristo. Mas o final do versículo é importante para nós, porque ele vai nos dizer algo muito importante. Ele vai dizer que a eleição, que a predestinação não acontece para nos tornarmos orgulhosos ou para relaxarmos com a vida espiritual ou nos entregarmos ao pecado e acharmos que, porque estamos eleitos em Cristo Jesus, podemos andar segundo o curso desse mundo, segundo o espírito que opera no mundo. Não, pelo contrário, ele diz, fomos eleitos, predestinados em Cristo Jesus para sermos santos, irrepreensíveis. Significa dizer que fomos salvos para sermos tal como o Filho que era santo e irrepreensível. A salvação não é para nós batermos no peito e dizermos, somos os queridinhos de Deus. Deus elege. Deus faz da eleição um instrumento de salvação para nós, porque era a única possibilidade que haveria de salvação para o homem, porque a liberdade do homem é uma liberdade completamente incapaz. A única coisa que o homem natural sabe fazer sem Cristo é pecar. A única coisa que esse corpo que está coberto de carne sabe fazer é desejar o mal. Por si mesmo estou entregue ao mal, estou entregue à iniquidade, estou entregue àquilo que há de pior, aquilo que há de mais baixo, aquilo que há de mais sujo. O que me faz desejar a Deus, desejar sua justiça, desejar sua santidade, desejar ser fiel, é porque Ele me escolheu em Cristo Jesus, para que eu seja agora um homem santo, que cuido e que amo o meu corpo, que amo minha igreja, minha família, minha nação. Mas isso só acontece por causa de Cristo, porque Ele, no seu plano, resolveu me incluir, resolveu me salvar, a mim e a você, e agora eu glorifico a Deus, porque a única coisa que eu posso fazer é glorificar a Deus. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, no amor, santos e irrepreensíveis diante dEle, no amor.
Veja que o texto continua dizendo: Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Veja como termina o texto: por Jesus Cristo. A teologia joanina, os textos das epístolas, de João, deixam claro isso também. A primeira epístola de João, capítulo 5, diz: vede como é grande a nós o amor concedido pelo Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E aqui o texto vai dizer: olha, nós somos filhos adotivos, porque o Filho unigênito, o Filho que contém a essência e toda a realidade da Trindade, é somente Jesus Cristo. Mas nós fomos tratados como filhos adotivos. O que significa isto, meu irmão? Olhe para a lei do nosso país, olhe para a lei de uma forma geral e perceba que o filho, segundo a lei, o filho que nasceu do ventre, ele tem o mesmo direito do filho que foi adotado, porque o filho adotado passa a receber os mesmos privilégios que o filho que saiu do próprio ventre da mãe. De forma que o que Paulo está dizendo aqui é que em Jesus Cristo nós fomos gerados como novas criaturas em Cristo Jesus. Nós fomos gerados por Deus. Houve um novo nascimento, como vai dizer João, capítulo 3, a Nicodemos: é preciso que você faça nascer de novo, de forma que nós agora somos filhos de Deus, adotados por Ele, por causa de Jesus Cristo, fomos gerados e agora somos filhos adotivos. Somos filhos. Isso acontece por mediação e por ação do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós somos filhos. Qual é o lugar do filho? O lugar do filho é lugar de proximidade com o Pai. Primeira coisa que eu quero destacar é isso. Você e eu, por sermos filhos, ocupamos um lugar especial diante do Pai. Nós temos uma relação de intimidade, uma relação que não é de distanciamento. Pelo contrário, nós somos filhos e temos os mesmos direitos que o próprio Jesus Cristo, enquanto homem, enquanto filho, tem. Nossa relação com o Pai é a mesma, somos filhos. E nesse sentido, o próprio Jesus é o nosso irmão de dores, irmão também que passou e enfrentou todas as realidades sombrias desse mundo. E nós aqui somos tratados por Paulo, no texto que, inspirado pelo próprio Deus, foram feitos por causa da eleição antes da fundação do mundo, por causa da predestinação, do decreto de Deus, foram feitos filhos. Filhos adotivos por Jesus Cristo. E aí Paulo não deixa sem resposta. Qual é e qual foi a motivação de Deus em agir em nosso favor? O texto diz que somos filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade. Conforme o beneplácito de sua vontade. A vontade de Deus realiza todas as coisas, de forma que nós somos agora considerados filhos benditos do Pai, por causa da misericórdia e da ação de Deus, a bênção do coração de um Deus amoroso, que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos seus filhos. O que significa isso de forma prática? Significa para nós que, do primeiro versículo até o versículo de número 5, que foi o que nós lemos, Paulo é o apóstolo de Jesus Cristo. Já não é mais o perseguidor da igreja. E isso acontece, não foi por causa que Paulo desejou assim fazer, ou ser. Não é fruto de suas reflexões. Foi o próprio Deus que o arrancou daquele lugar
e o trouxe para ser apóstolo, para ser servo, para agir e para escrever e para pregar e para pastorear e para elaborar boa parte da doutrina que nós temos hoje. Significa dizer que esta carta é dirigida aos santos, santificados em Cristo Jesus e mantidos nessa posição a cada dia por uma ação do Espírito Santo. Os mesmos santos são também fiéis. Significa dizer que Deus o Pai nos abençoou, já nos abençoou. Olha, meu irmão, você já está debaixo da bênção de Deus. Deus está cuidando de você. Ele está preocupado com cada situação que você vive. Ele é o seu Deus. Ele jamais abandonou a sua criação, muito menos os seus filhos. Significa dizer que você ocupa um lugar específico, especial. Foi eleito, predestinado antes que o mundo existisse. E isso precisa trazer a você um tipo de contentamento que estava presente no texto paulino aos Filipenses. Alegria, contentamento, gozo, porque isso é graça, graça transbordante de Deus, graça e misericórdia de Deus. Nós fomos achados em Cristo Jesus e Ele é a nossa proteção. Nós não temos que temer mal algum, não temos que temer coisa alguma. Nós estamos em Cristo, Ele nos traz paz, Ele nos traz paz, paz com Deus, paz com o mundo, paz com a vida. Significa dizer que eu e você estamos em Cristo para sermos santos, irrepreensíveis, em amor por causa dEle. Os temores desse mundo, as preocupações terrenas. Não se preocupe com nada, meu irmão. O mesmo Deus que teve toda a preocupação entre todos os seres, entre todos os homens que já existiram, escolheu você para ser filho, para ser santo, para ser irrepreensível. E aquele que escolheu, ele se encarrega de fazer a sua parte. Ele nos leva, ele nos coloca em uma posição em que nós seremos alcançados pela palavra e que essa palavra há de transformar-nos a cada dia, até chegarmos à imagem que Ele projetou para nós, que Ele estabelece na vida do seu próprio Filho. No capítulo 2 nós vamos ver isso, que fomos escolhidos, salvos, eleitos, em amor. Ele nos formou, Ele nos tratou como filhos adotivos para sermos a imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Na semana que vem nós vamos continuar aqui em Efésios. Há muita riqueza nessa epístola. Fique com a gente. Nas próximas semanas, o estudo da palavra será nesse texto de Efésios. É uma epístola curta, mas de uma riqueza imensa teológica. Que você e eu possamos ser alimentados pela palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, age com poder, age com misericórdia. Aqueles que estão em suas casas, doentes, traga cura, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão desanimados, traz ânimo, Pai. Aqueles que estão deprimidos, cura toda a depressão, toda a tristeza, retira do coração dos meus irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus, os hospitais, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, faz com que essa pandemia possa perder sua força
e muito brevemente acabar. Ó Pai, em nome de Jesus, abre portas aos meus irmãos, aqueles que nos escutam, que estão desempregados. Ó Deus, em nome de Jesus, age com tua mão poderosa sobre os teus filhos que agora estão nos acompanhando e fazendo, ó Deus, orações conosco agora. Abençoe, toque na vida deles, dê a mão a eles, para que eles possam caminhar segundo o teu propósito, segundo a tua justiça, segundo a tua verdade. Pedimos-te, Pai, a tua bênção, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que o poder do Espírito Santo, o consolo, a companhia e a renovação do Espírito Santo repouse sobre cada um, agora e para todo sempre. Que todos digam amém. Que Deus abençoe. Amém e amém. Você que esteve conosco até agora, aproveita que você está no canal, nosso YouTube, e se inscreva no canal. Aperta também, clica aí no sininho, para que você possa receber de forma privilegiada as notificações do nosso canal no YouTube. Nós temos muitos vídeos aí que você pode edificar a sua vida. As nossas redes sociais estão passando na tela. Acompanhe conosco e participe com a gente. Deus te abençoe.